Acho que muito por aí, como você falou, a gente não tem conseguido manter o bom nível de atuações. A gente tem oscilado muito durante a competição, durante o ano, e isso tem nos custado muito caro, né? Infelizmente hoje foi um jogo que fugiu completamente do nosso controle, a gente não conseguiu colocar no jogo o nosso plano que a gente tinha, a nossa estratégia para o jogo. Nosso primeiro tempo foi bem abaixo do que a gente esperava. No segundo tempo, acredito que a gente conseguiu equilibrar um pouco o jogo, conseguiu empatar. Mas hoje foi um jogo muito difícil, muito abaixo da equipe toda. A gente tem que se cobrar, tem que entender a cobrança da torcida também, porque não é para isso que a gente está trabalhando, né? Claro que a gente está trabalhando para buscar sair dessa situação, que é muito desconfortável para a gente. Mas agora para quarta-feira é manter a cabeça erguida, continuar trabalhando, porque é uma outra competição. E agora é corrigir os nossos erros dessa partida e buscar fazer um bom trabalho para chegar bem para quarta-feira e fazer um grande jogo. Cara, na verdade eu acho que São Januário ainda é uma grande arma do Vasco. A torcida demonstra a força, está sempre lutando, mesmo a gente, como eu falei, oscilando nos nossos resultados, nos nossos jogos, nas nossas atuações. A torcida demonstra a força dela, sempre presente, sempre esgotando, sempre enchendo o estádio. A gente tem buscado corresponder, mas algumas partidas as coisas não acontecem da forma como a gente quer, como a gente espera, como a gente trabalha. E como eu falei, é saber escutar as críticas, entender as críticas e continuar trabalhando para que a gente possa sair dessa situação. Cara, muito difícil, a gente entrou pro campo, claro que com o objetivo de conseguir a vitória, mas como você falou, a gente não conseguiu fazer um bom jogo hoje, a gente se preparou bem pro jogo, mas infelizmente as coisas não aconteceram da forma como a gente esperava. O primeiro tempo acho que foi muito abaixo, o segundo tempo a gente conseguiu equilibrar um pouco a partida, mas infelizmente acabamos tomando os gols ali e acabamos perdendo a partida de hoje. Muito difícil, a gente tem oscilado bastante e é o que tem custado mais caro pra gente, essa inconsistência, principalmente nas atuações. A gente sabe que o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito difícil, muito duro, e pra gente sair dessa situação a gente sabe que a gente precisa buscar manter um nível de consistência maior para conseguir ser resultados positivos e sair dessa situação. Bruno Murito, do GE. No primeiro gol, teve a jogada ali foi uma jogada que o Corinthians explorou muito durante toda a partida, aquela inversão para o Bidu e a entrada da área ali do Vasco meio desprotegida, né? Eu queria, depois do gol, eu reparei que você chamou muita atenção do Puma Rodrigues ali no lance, e logo depois também rolou aquela conversa com o Rayan ali, em bastante tom de cobrança. Qual foi o erro, além daquele espaço na área, né? Qual foi o erro ali no lance que você estava falando tanto com o Puma e com o Rayan? Então, isso é um erro. E parabéns por sua pergunta. De novo, uma pergunta inteligente. Assim, o que aconteceu ali, aquela linha, ela tinha que ficar um pouco mais aberta, mais espaçada, e o Puma era para saltar e o Rayan está mais próximo. Aquilo foi um erro coletivo. A gente tomou um gol de inversão de lá para cá, teve umas 2 ou 3 no primeiro tempo, mas esse é o gol, e tomamos outro gol de inversão. O segundo gol também foi um lance parecido. Não foi só nas costas do Puma. E os 2 gols tiveram coisas parecidas. Quando a bola entra, assim, se a gente joga com a linha mais alta, então a linha de 4 ela fica um pouco mais aberta, o lateral tem que saltar mais rápido ali. Então o Puma tem que saltar e a linha tem que correr, o Rayan tem que estar mais próximo para voltar e os volantes têm que fechar o funil na área. A gente não fez nada disso, nós erramos 1, 2 e 3 vezes para tomar o gol. E o que a gente faz de melhor, que é pressionar a bola, não pressiona uma bola. Então a gente teve 4 erros, isso é o sistema defensivo. Então não é porque tem zagueiro ou não tem zagueiro. Os zagueiros nesses 2 gols não tiveram culpa de nada. Os zagueiros foram para a posição que tinha que estar. Os 2 gols foi deixar cruzar e não fechar o funil na entrada da área. Então o sistema defensivo falhou como um todo aí. O primeiro jogo sobre o qual a gente vai falar é a vitória do Corinthians sobre o Vasco, né? O terrão da parte do Corinthians, né? O Guinegão fazendo um dos gols e o Maicon abrindo o placar. E a terra arrasada do Vasco depois do 6-0, conhecendo a sua segunda derrota, depois de ter aplicado um 6-0 no Santos, perdeu do Juventude e agora perde do Corinthians. Vamos para os melhores momentos e debater sobre esse jogo. Acho que foi uma vitória incontestável do Corinthians, né? Você trabalhou nesse jogo, não trabalhou, Roger? Trabalhei. Incontestável, né, Roger? Incontestável. O Corinthians foi muito bem coletivamente, né?
Antes do jogo, a pergunta, qual o Vasco será, né? O Vasco vai ser o Vasco contra o Santos ou contra o Juventude? Antes do jogo, a minha resposta foi, olha, o que o Vasco vai ser, eu não sei. Agora, o adversário que ele vai enfrentar vai ser muito mais parecido com o Juventude, um time que vai pegar, que vai morder, que tem 4 volantes, que os 2 atacantes da frente não vão dar trégua para a saída de bola do Vasco, que são 2 moleques que vão ficar mordendo o tempo todo, do que para Santos, que foi um time que tinha Neymar e Tiquinho que não pegavam ninguém na frente, que tinha bom tempo e jogou o Zé Rafael, se eu não me engano, no primeiro tempo, e que também não tinha um poder de marcação. Então o Vasco teve muito espaço para poder trabalhar o jogo. O Coutinho foi muito bem, então construiu aquela vitória de 6-0. Já contra o Juventude, contra um time que mordia muito, sofreu demais, e foi o que aconteceu ontem. O time do Corinthians pegou o tempo todo. Hoje eu estava vendo uns números. Ele bateu o recorde de bolas roubadas. 33 desarmes do Campeonato Foram 33 desarmes. E contra um Vasco que se desorganiza muito fácil quando tem a bola e quando você consegue roubar a bola do Vasco. Com esse trabalho do Diniz de movimentação, né? De sair do lateral, sai para virar meia, zagueiro sai para construir lá na frente e traz o Coutinho aqui para trás. Quando o Vasco perde a bola, tá todo mundo fora de posição e não consegue uma recomposição rápida. Sabe o que me então chamou muita atenção? É fácil você entrar dentro da área do Vasco, né, Maestro? A quantidade de bolas, né, que receberam os jogadores do Corinthians entre a defesa e o meio-campo do Vasco. Talvez até o deslocamento do Hugo Moura para a zaga tenha tirado do Vasco aquele homem que é aquele que fica preso ali e que faz o combate à frente da zaga. Praticamente todas as bolas que chegavam na linha de fundo, ou você tinha um toque para trás, como foi o primeiro gol, depois acho que foi o segundo do Garro. Os dois gols foram iguais. Que o Garro também finaliza. E não tem, você vê que aqueles caras estão sempre com liberdade ali e falta ali uma compactação, né, mínima que seja, para que pelo menos você tenha teu adversário na tua frente. Domina, levanta a cabeça, bate. E isso foi desde o início do jogo, não é? As bolas invertidas ontem do Corinthians pegavam tanto o Bidu quanto o Mateuzinho sozinhos eles dominavam, levantavam a cabeça, escolhiam para quem ia passar, para fazer o cruzamento ou a bola assistida para trás. E esse gol do Vasco aí foi uma falta de concentração do Félix Torres ali, que a bola era dominada dele, ele dá uma jaca pro Garro, aí a bola sai em lateral, aí ele vai reclamar com o Garro e deixou o Andrés Gomes sozinho para um lateral nas costas dele para cruzar para o Ryan. Gol do Corinthians, do Maicon. E aí, olha a invertida do André Ramalho. Que passe do André Ramalho, né? Ó o espaço, né? Sim. Domina. Mas olha ali entre a defesa, tá vendo? Ele tá no posicionamento. Ele tá até num posicionamento defensivo. Olha o meio-campo. O meio-campo ali, ó, tá vendo? 4 jogadores do meio-campo, né? Sem ter um jogador do Corinthians à sua frente. É por isso que o Michael chega. E aí, o que acontece, Maestro? Quando sai o gol, o Diniz, a nossa cabine é bem em cima ali dos bancos de reserva, né? O Diniz começa a gritar pro Ryan, e ele tá de costas. O Ryan tá de costas. Tipo, cara, eu não vou virar porque ele vai me arrebentar aqui e vou fingir que eu não tô escutando. Tá de costas, a bola tá no meio, o Nuno tá de frente e isso é até engraçado, que o Nuno tá de frente pro Diniz, e tá de frente pro Ryan. Aí ele vira pro Ryan e fala, o cara tá te chamando lá. E o Ryan, deve ter falado aí, tava de costas pra mim. E falou assim, eu tô escutando, mas eu sei, mas não quero olhar. Deixa passar. Aí o jogo se desenrolou mais um pouco, ele deve ter caído ali pela lateral, aí foi a hora que o Diniz pegou ele. Aí não aguentou, né? Explodiu daquela forma. Eu só subi aqui, tô ajudando ali. Não, beleza. Você é lerdo pra caralho. Eu só subi. Pode jogar. Você tá fudendo, time. Você não subiu e você não voltou. Vai lá. Não, você foi pro caralho, rapaz. Eu fechei ele no meio. Não é fechar não, cara. Pra você pressionar. Pô, mano, num tempo desse você vai fazer gol de quê? Você vai dar um contra-ataque. Eu sou o Gustavo Machado e me sigam aqui para mais dublagens. Valeu. Cara, o Diniz fica tão vermelho que parece que ele vai ter alguma coisa, né? Parece que vai um vulcão em erupção. Ganhando do Santos foi muito parecido o esporro que ele deu no Piton. Assim, ele sai, cara, negócio. E ele é psicólogo, cara. Ele realmente ele vira um bicho no jogo.
O segundo gol do Corinthians é muito parecido com o desenho do Palmeiras. Exatamente. É muito parecido. Roda o gol do Guinegão pra gente. Vai ser a mesma situação. Você vai ver. Quatro jogadores do Vasco, tá vendo? Os jogadores do Corinthians, entre a defesa e o meio-campo. Isso é um erro. Você opina que isso foi estratégia ou aconteceu no jogo, assim? Foi algo que aconteceu ali na partida? Não, porque é muito parecido. Do Corinthians. Do Corinthians. Não, é porque a facilidade. A facilidade Você faz a leitura do jogo do que acontece. Hoje tudo é estudado, olha só. Eu não vou entrar dentro da área, eu vou esperar aqui. E o Dorival fez isso no aquecimento. Eu até falei pro Ricardinho, eu falei, olha só, porque a gente tava naquela dúvida de, como é que ele vai jogar? Ele vai abrir o Charles na direita, o Bidon na esquerda e vai fazer Raniel e Maicon por dentro. Aí no aquecimento, ele montou com um losango, né? O Bidon na frente dos três, o Raniel ele recuava para fazer o terceiro zagueiro e ficava Maicon na esquerda e Charles do lado direito. Isso que é comentarista, hein, Roger? Por dentro. Prestando atenção no aquecimento, hein? Quando você tem tantas modificações assim, você tem que buscar, né, entender o que está acontecendo ali. Aí no aquecimento ele já mostrou. E aí ele já começou a fazer as movimentações com Bidon e com Bidon não, com Bidu e com o Mateuzinho. Eu falei, cara, ele vai espetar os dois laterais, vai transformar os caras em pontas e vai segurar com 3 zagueiros e os 2 volantes, Maicon e Charles. Tava muito claro. E aí isso, obviamente, ele viu como o Vasco jogou contra o Juventude, o Vasco jogou contra o Santos. Ele falou, olha, esses 2 volantes, Jair e Tietê, eles não conseguem fazer a recomposição. O Ryan não vai vir de um lado e o David não vai vir do outro. Então, eu vou ter os 2 laterais livres. E a marcação por e a dentro minha do chegada Roger, que não é de um dos Vasco meios não é boa, né? vai ser sempre livre aqui na intermediária. Então, faz o movimento, recebe, faz a leitura que vai colocar dentro da área e dá um tapa para trás, que vai sempre chegar alguém sozinho. No segundo gol, o Garro chega a dominar a bola e ajeitar. Você ter a sua cabeça da área desprotegida. O Maicon também chegou no primeiro com uma facilidade. Mas chegou de primeira, chapada, né? Dá de chapada. O que mais me chama a atenção olha só, é isso. Domina, ajeita e bate, cara. Livre. Isso aí é o tipo da jogada que não acontece. Ninguém te dá essa liberdade. Livre. Entendeu? De pegar essa bola na frente da área, ainda mais com jogadores com boa qualidade na hora de finalização. É meio que um suicídio esse tipo de jogada. Nessa imagem aí, eu achei até que o Léo poderia ter feito coisa melhor. Não sei se que ele bota lá pro lado. Ele foi pro lado. O pessoal debateu isso no fechamento de ontem, mas ele botou pro lado. Talvez tenha sido muito mais mérito do... Mais forte, espalmado mais forte a bola? É o menos culpado ali, mas... É tanta desorganização que eu tava falando bati muito, o Vasco muito desorganizado. As alterações também, né? Muito desorganizado. E o Corinthians era o Corinthians feio, né? Feio não time feio, time ruim. Feio porque tava sem as caras bonitas, né? Que não tinha Memphis, não tinha Yuri Alberto, não tinha Garro, não tinha Martínez, não tinha Carrijo. Então a foto bonita do Corinthians não tinha. E o primeiro